Você já se perguntou por que os demônios, ao serem expulsos por Jesus, pediram especificamente para entrar nos porcos? O que havia de tão especial nesses animais para que esses espíritos malignos desejassem possuí-los? Esse relato intrigante está na Bíblia e revela verdades profundas sobre a batalha espiritual, a autoridade de Cristo e até mesmo sobre a natureza dos demônios. No vídeo de hoje, vamos explorar cada detalhe dessa passagem e entender seu significado oculto. Fique comigo até o final, pois há lições surpreendentes que podem transformar a forma como você enxerga o mundo espiritual. Aproveite para curtir, compartilhar e se inscrever no canal para não perder conteúdos como este. A cena é dramática. Jesus e seus discípulos haviam acabado de atravessar o mar da Galileia quando desembarcaram na região dos Gadarenos. Assim que Jesus pisa em terra firme, algo assustador acontece. 2 homens possuídos por espíritos malignos correm ao seu encontro. Marcos e Lucas mencionam apenas um endemoninhado, mas Mateus relata que eram 2. Esses homens estavam completamente dominados por forças malignas. Eles viviam entre os túmulos, afastados da sociedade, pois ninguém conseguia contê-los. A Bíblia descreve que eles eram tão violentos que ninguém ousava passar por aquele caminho. Eles se cortavam com pedras, andavam nus e gritavam dia e noite, atormentados pela presença dos demônios. Mas então, algo inesperado acontece. Ao verem Jesus, os espíritos imundos que antes aterrorizavam aquela região, imediatamente se prostram diante dele e clamam: "Que temos nós contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Vieste aqui para nos atormentar antes do tempo?" Aqui está algo crucial. Os demônios sabiam exatamente quem era Jesus. Eles reconheciam sua autoridade e sabiam que estavam diante do próprio Filho de Deus. Mas o que eles queriam dizer com "antes do tempo"? Essa expressão indica que os demônios têm consciência de um juízo futuro, onde serão condenados definitivamente. A Bíblia nos revela que os demônios são anjos caídos, seres espirituais que se rebelaram contra Deus sob a liderança de Satanás. Eles não possuem corpos físicos e por isso buscam habitar em seres vivos para exercer influência sobre o mundo material. No caso dos Gadarenos, esses espíritos malignos estavam causando um nível extremo de tormento, tanto físico quanto mental. Quando Jesus os confronta, eles se identificam de uma forma aterradora. Em Marcos 5:9, Jesus pergunta o nome do espírito e ele responde: "Meu nome é Legião, porque somos muitos." Essa resposta indica que não era apenas um demônio, mas uma grande quantidade deles. No contexto romano, uma legião era um grupo de cerca de 6.000 soldados. Isso nos dá uma ideia do nível de possessão demoníaca que aqueles homens estavam sofrendo. Mas o mais intrigante é que os demônios não apenas reconhecem a autoridade de Jesus, como também demonstram medo. Eles sabem que Jesus tem o poder de lançá-los no abismo, o local de aprisionamento reservado para os anjos caídos. Por isso, fazem um pedido inusitado: que ele não os enviasse para esse lugar de tormento, mas os deixasse entrar nos porcos que estavam ali por perto. O pedido dos demônios para entrar nos porcos é um dos aspectos mais misteriosos desse relato. Se eles estavam sendo expulsos dos homens, por que escolheram esses animais como novo lar? Para entender isso, precisamos analisar a natureza dos espíritos malignos e o simbolismo envolvido. Primeiramente, sabemos que os demônios não gostam de ficar sem um corpo para habitar. Em Mateus 12:43-45, Jesus ensina que quando um espírito imundo sai de uma pessoa, ele vaga por lugares áridos, buscando descanso, e se não encontra, tenta voltar ao seu antigo hospedeiro. Isso indica que os demônios sentem necessidade de estar em algum corpo físico para exercer sua influência no mundo material. No caso dos Gadarenos,
Eles sabiam que Jesus os estava expulsando e não tinham mais domínio sobre aqueles homens. Mas ao invés de serem lançados ao abismo, um destino pior para eles, tentaram uma alternativa: possuir os porcos. Isso mostra o desespero deles para permanecerem na terra de alguma forma. Outro ponto importante é que os porcos eram considerados animais impuros pela lei judaica, Levítico 11:7. Eles simbolizavam algo indigno, imundo e distante da santidade de Deus. Sendo assim, faz sentido que os demônios tenham preferido habitar neles, ao invés de serem lançados ao tormento eterno. No entanto, assim que os espíritos malignos entram nos porcos, ocorre algo impressionante. Os cerca de 2.000 porcos enlouquecem e correm desesperadamente para o precipício, lançando-se ao mar e morrendo afogados. Essa reação nos revela algo profundo. Os demônios são destrutivos por natureza. Nem mesmo os porcos conseguiram suportar a presença deles. Esse evento nos leva a uma reflexão. Se os demônios causaram tamanha destruição em animais irracionais, imagine o que estavam fazendo na vida daqueles homens antes de Jesus intervir. Isso reforça ainda mais o poder libertador de Cristo e a seriedade da batalha espiritual que enfrentamos. O pedido dos demônios para entrar nos porcos não é apenas um detalhe curioso, mas tem um significado profundo, especialmente dentro do contexto da cultura judaica. Para os judeus, os porcos eram animais impuros. De acordo com a lei mosaica, especificamente em Levítico 11:7, o porco era considerado impuro porque, apesar de ter o casco fendido, não ruminava. Por essa razão, ele era proibido de ser consumido pelos judeus e seu contato com eles representava uma violação da santidade exigida pela lei de Deus. Esse aspecto da impureza do porco também se reflete em outras passagens bíblicas. No Novo Testamento, por exemplo, os porcos são frequentemente associados ao mundo pagão e à impureza espiritual. A presença desses animais na região dos Gadarenos, uma área predominantemente gentílica, reforça o cenário de involução espiritual. A própria presença dos porcos ali é um símbolo do domínio de forças impuras e da alienação de Deus naquelas terras. Assim, ao permitir que os demônios entrassem nos porcos, Jesus estava demonstrando algo poderoso. Ele estava confrontando o mundo impuro, trazendo à tona a realidade do mal e mostrando que até mesmo as forças malignas são submetidas ao seu poder. Ao expulsar os demônios para os porcos, Jesus não só libertou os homens endemoninhados, mas também destruiu o símbolo da impureza, fazendo um contraste direto entre a pureza divina e a corrupção do mal. Este gesto, embora parecer simples, tem um profundo simbolismo. Jesus não só expulsou os demônios dos corpos humanos, mas também manifestou sua autoridade sobre as forças impuras do mundo, mostrando que nada escapa ao seu controle. Após o milagre impressionante realizado por Jesus, algo inesperado acontece. A população local não reage com gratidão, mas com medo e rejeição. Quando os homens que haviam sido endemoninhados estavam finalmente libertos e a notícia se espalhou, as pessoas foram até o local onde os porcos haviam se lançado no mar e morreram. O que elas encontraram? Os endemoninhados, agora completamente restaurados, sentados aos pés de Jesus, em perfeito estado de sanidade. Esse milagre deveria ter gerado um grande movimento de fé e admiração. No entanto, a reação foi de pânico e afastamento. Ao verem o poder de Cristo em ação, a população local, em vez de se alegrar com a libertação daqueles homens, começou a temer ainda mais a presença de Jesus. Eles estavam mais preocupados com a perda dos porcos e com a mudança que Jesus havia trazido à sua vida cotidiana do que com o milagre de libertação. Em Mateus 8:34, vemos que, ao invés de se maravilharem com o que Jesus fez, as pessoas pedem para ele ir embora.
retira-te da nossa terra. Essa reação reflete um tema importante que aparece em outras passagens da Bíblia: o medo do desconhecido e a resistência à transformação espiritual. Por que essa reação negativa? Muitos estudiosos acreditam que o temor não era apenas pela perda econômica dos porcos, mas também pelo que Jesus representava: uma ameaça ao status quo. Sua presença e seu poder desafiavam a ordem estabelecida e o sistema de crenças em que a região estava acostumada. Eles preferiam a paz da ignorância à verdade desconfortável da transformação que Jesus oferecia. Essa rejeição não é única daquela época. Hoje muitos ainda resistem à mudança trazida por Cristo, temendo o impacto que ele pode ter em suas vidas. E isso nos leva a uma reflexão profunda sobre o quanto estamos dispostos a abrir nossas vidas para as mudanças que ele quer trazer. O episódio dos Gadarenos nos deixa lições poderosas e atemporais sobre a natureza da batalha espiritual e a autoridade de Jesus. Ao refletirmos sobre esse acontecimento, podemos tirar ensinamentos profundos que se aplicam diretamente à nossa vida hoje. Jesus tem autoridade sobre todo o mal. A primeira lição que podemos extrair dessa história é que Jesus possui autoridade total sobre os demônios e todas as forças do mal. Quando ele ordenou que os espíritos malignos saíssem dos homens, não houve resistência. Esse poder continua presente e devemos ter plena confiança de que ele pode libertar-nos de qualquer opressão espiritual. Assim como ele restaurou aqueles homens, ele pode restaurar qualquer área da nossa vida que esteja sob o domínio do mal. O mal é destrutivo por natureza. Ao observarmos a reação dos porcos que se lançaram no precipício após a posse demoníaca, somos lembrados de que o mal sempre leva à destruição. A destruição de vidas, relacionamentos e propósitos é a natureza do pecado e das forças malignas. Devemos estar atentos para não permitir que o mal ganhe espaço em nossas vidas, pois ele não traz nada além de ruína. O medo da transformação. A reação dos gadarenos à cura e libertação dos endemoninhados é um reflexo do medo da mudança. Muitas vezes, preferimos a zona de conforto até que a verdade de Cristo nos confronte. A mensagem de Jesus pode ser desconfortável, desafiadora e exigir mudanças que nem todos estão dispostos a aceitar. O convite de Cristo é para uma transformação radical e libertadora, mas é preciso coragem para aceitá-lo e mudar. A misericórdia de Jesus nunca é condicionada à aceitação humana. Embora Jesus tenha sido rejeitado pela população local, ele não deixou de libertar aqueles homens. Isso nos ensina que a misericórdia de Jesus não depende da nossa aceitação ou resposta imediata. Ele nos oferece sua salvação e libertação, independentemente de como reagimos. No entanto, ele também nos desafia a aceitar esse presente divino com fé e gratidão. O poder da oração e da fé na batalha espiritual. Esse episódio também destaca a importância de estarmos fortes na fé e na oração, especialmente quando enfrentamos batalhas espirituais. Jesus mostrou, através de seu poder, que nada está além de sua autoridade. Nós, como seguidores dele, precisamos confiar nessa autoridade e buscar sua ajuda constante para vencer as forças do mal que se levantam contra nós. A história dos Gadarenos é, acima de tudo, um lembrete poderoso de que Jesus é maior do que qualquer força do mal. Sua autoridade não tem limites, e ele pode libertar qualquer um que se encontre aprisionado pelo pecado e pelas trevas. Mesmo quando rejeitado, ele continua a oferecer sua misericórdia e salvação. Hoje, convidamos você a refletir sobre a presença de Cristo em sua vida. Você está disposto a permitir que ele traga a transformação que tanto precisa? Lembre-se de que, ao invocar o nome de Jesus, o mal tem que se submeter a ele. Se esse
Vídeo falou ao seu coração. Não se esqueça de curtir, compartilhar e deixar um comentário. Inscreva-se no canal para mais vídeos como este. Que Deus te abençoe e que sua jornada espiritual seja fortalecida a cada dia.